vai se abrir. Se você não tiver fé, nada vai acontecer. A Bíblia diz que devemos andar, trilhar, caminhar pela fé. Falamos aqui domingo passado, tudo o que a sua mente puder conceber e você ousar acreditar, com a ajuda de Deus, você irá alcançar. Tudo que a sua mente puder conceber e você ousar acreditar, isso é fé. Com a ajuda de Deus, tudo posso naquele que me fortalece, você vai conquistar em nome de Jesus. Você não tem fé, nada acontece. A vida fica muito chata sem fé, mas com fé a vitória vem em nome de Jesus. Amém? Abramos a palavra do Senhor nesta manhã em Atos dos Apóstolos. Quero ministrar um texto sagrado aos amados, capítulo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Vamos ler a palavra do Senhor em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, tem como título aí na Bíblia, a conversão de Saulo. A conversão de Saulo. Eu quero ler rapidamente aqui para os amados, os 30 primeiros versículos da palavra do Senhor, nesta oportunidade, em nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias? Ao que lhe respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando num cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo.
Mas Barnabé, tomando consigo, levou-os aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Amém. Pai, em nome do Senhor, obrigado pela tua palavra que acabamos de ler e obrigado que has de ministrar ao nosso coração. Obrigado, Pai, pelos queridos, preciosos e amados visitantes. Abençoe-os, ó Deus, com uma bênção muito especial dos altos céus em nome de Jesus. Que eles sintam cada vez mais a presença do Senhor, a graça do Senhor e a condução do Senhor sobre eles. Pai, obrigado, porque estamos na tua presença. Fala conosco, em Cristo e por Cristo Jesus. Amém. Queridos, conta que certa feita um pregador, melhor dizendo, uma pessoa foi ao culto, e ia ter culto de manhã e à noite, e ele queria ouvir aqueles pregadores, de manhã e à noite. E ele foi de manhã e ouviu uma mensagem impactante, poderosa, ele voltou para casa, e ele disse assim, olha, eu fui de manhã, eu gostei demais, o pregador fala muito bem, e começou a elogiar o pregador na sua eloquência, na sua unção, e por aí foi, nas suas palavras. Aí à noite ele foi também no culto, ouvir outro pregador, outra mensagem, e ele voltou para casa dizendo, olha, eu ouvi uma palavra agora, eu voltei para casa apaixonado por Jesus, como Jesus é bom, como Jesus é tremendo. E essa história conta que você tem que se apaixonar pelo Senhor Jesus. A palavra tem que falar ao seu coração, você se apaixona por Cristo Jesus. Não é o pregador, é Jesus. Se você sair daqui achando que o pregador foi bom, não adiantou nada. Você sair daqui achando que Jesus é bom, tremendo e poderoso, então o culto valeu a pena em nome de Jesus. Porque convém que ele cresça e possamos diminuir cada vez mais em Cristo e por Cristo Jesus. Amém? Então é por causa de Jesus, a palavra de Jesus, a mensagem de Jesus, a igreja de Jesus, você é de Jesus, nós somos de Jesus. E aqui estamos diante de um texto tão lindo, tão maravilhoso, que eu quero e creio que Deus vai falar ao seu coração e você sairá daqui apaixonado também por Deus, por Jesus, aquilo que ele fez na vida deste homem chamado Saulo, que depois mudou para Paulo. Eu gostaria de dar como tema a nossa mensagem nesta manhã, o seguinte tema: o início pode ser o fim ou o começo de um grande ministério. Olha o tema: o início pode ser o fim ou o começo de um grande ministério. Paulo aqui estava começando. Paulo aqui ele teve uma experiência com o Senhor. Paulo se chamava Saulo, no início da sua carreira, Saulo de Tarso, no início da sua carreira, né? E algo aconteceu na vida dele aqui, alguns passos aconteceram na vida dele, que fez dele um grande discípulo, um grande apóstolo, um grande servo do Senhor, exercendo um grande e fenomenal ministério com a graça de Deus. Mas se aquilo que aconteceu na vida de Saulo, e passa a ser Paulo, se não tivesse acontecido, o seu início poderia ser o seu fim. Como, por exemplo, Saul, que teve um início maravilhoso, profetizou, falou em novas línguas. Saul, cheio do Espírito Santo, mas tomou caminhos errôneos, errados, e foi o seu fracasso, foi o seu fim. O seu início foi o seu fim, e não o começo de um grande reinado, de um grande ministério. Hoje, logo mais à noite, vamos receber irmãos por batismo, profissão de fé. Vai ser algo fenomenal, gigantesco, maravilhoso. Mas o início dessas pessoas poderá ser o fim, ou poderá ser o início também de uma grande obra, um grande ministério. Depende de como nós iniciamos. Eu quero mostrar para você na palavra nesta manhã, coisa fantástica, o que aconteceu no início da vida convertida de Saulo, agora Paulo. Veja comigo aí, permaneça com a sua Bíblia aberta. Você vai ver coisas fenomenais, maravilhosas.
Você olha comigo aí, meu querido irmão, meu irmão, senhora, senhora, olha comigo lá no versículo 11. Quando o Senhor está falando com Ananias, então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso. Ele estava fazendo o quê? Ele estava orando. Ele estava orando. Então Paulo inicia o seu ministério, ou a sua vida cristã, com intimidade com Deus. Deus fala assim: olha, Ananias, vem cá, vai até a rua direita, e você vai encontrar Saulo. Sabe o que Saulo está fazendo? Ele está orando. O segundo versículo de número 9, faziam 3 dias e 3 noites que Paulo não comia nem bebia. Ele estava 3 dias e 3 noites perplexo, atormentado talvez, naquela visão que ele teve a caminho de Damasco. Qual era o propósito, objetivo de Paulo? Era prender os cristãos, acorrentar os cristãos, trazê-los de volta para serem presos, ou serem mortos. Este mesmo Paulo, em capítulos anteriores de Atos, quando Estevão, o maior diácono da igreja, pregador do evangelho, ungido de Deus, foi apedrejado, Saulo consentia na sua morte, diz a palavra. E Saulo ficou com as vestes de Estevão. Agora então ele vai a caminho de Damasco. Saulo, educado aos pés de Gamaliel, um doutor da lei, profundo conhecedor das Sagradas Escrituras do Velho Testamento, mas não tinha conhecimento de Deus. E agora aquela luz forte brilhou sobre ele, e a Bíblia diz que ele caiu por terra. Eu sempre faço uma ressalva aqui, que Paulo diz a Bíblia que ele caiu por terra. Eu já vi vários pregadores, talvez você também eu já ouviu, pregadores dizendo que Paulo caiu do cavalo. O texto não fala de cavalo. Você estava montado num cavalo, num jegue, num camelo, não fala nada, só fala simplesmente que ele caiu por terra. Já viu o pregador dizendo: Paulo, a caminho de Damasco, caiu do cavalo. Onde tem cavalo na Bíblia? Não tem cavalo aqui neste texto. Ele cai por terra, e ele ouve aquela voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? E ele fala: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus quem tu persegues. Mas Paulo, querido, ele agora fica cego diante da visão. 3 dias, 3 noites, sem comer e sem beber, mas 3 dias e 3 noites em profunda oração, buscando a direção de Deus. O seu começo pode ser o seu fim, ou o seu começo pode ser o início de um grande ministério, se você começar com oração, buscando a Deus e manter a sua vida de oração diante do Senhor, em nome de Jesus. Normalmente as pessoas deixam de orar. Normalmente as pessoas abandonam a prática da oração. Acham que a oração, como já disse aqui certa feita, é o não fazer nada. E oração é tudo na vida do cristão. Você precisa orar, e Paulo está orando. E o próprio Deus testemunha dizendo: olha, ele está lá orando, na casa de um homem chamado Judas. Ele está lá em oração, ele está lá falando comigo. E eu quero que você vá lá, e na oração dele, ele teve uma revelação de Deus, que um homem chamado Ananias chegou até ele, lhe impôs as mãos, para que ele recuperasse a sua vista. Ou seja, quando você entra em oração diante de Deus, Deus em oração mostra para você o que vai acontecer, o que você tem que fazer e como fazer em nome de Jesus. Mas você só chegará neste patamar se você for alguém profundamente íntimo de Deus. Amém, igreja? Não é aquela oraçãozinha de desencargo de consciência. Como eu brinco aqui na igreja, já brinquei aqui inúmeras vezes. Vai dormir e fala assim: com Deus me deito, Deus me levanto, guarda-me o divino Espírito Santo, amém. Quem já fez essa oração aqui, momento de confessionário, como diz o pastor Jeremias? Levanta a mão. Quem já fez ela? Aí, ó, umas 40 pessoas já fizeram. Oração de desencargo de consciência. Vou repeti-la. Não é para decorar, para orar hoje à noite não, viu? A Cris já marcou ali no celular dela para orar à noite, essa oração com a família. Com Deus me deito, com Deus me levanto, guarda-me o divino Espírito Santo, amém. Deito para o lado e ronca. Isso não é oração, isso é, sei lá o que é isso. Isso não é nada. Oração é intimidade. E quando você entra em oração com Deus, Deus te revela, segundo a sua palavra, na palavra, o que vai acontecer em nome de Jesus. Nós temos aqui na igreja aquele nosso
adesivo que muitos têm nos carros, quem não tem pode pegar com os diáconos, deve ter lá ainda. Não esqueça o principal, que foi fruto também de uma revelação de Deus, em nome de Jesus. Paulo, ele está orando, e Deus está revelando. Talvez aconteceu algo na sua vida, você está dizendo assim, mas o que vai acontecer daqui para frente? Como vai ser a minha vida daqui para frente? Meu irmão, não entre em pânico, entre em oração. Amém ou não amém? Entre em oração. Ora muito, mas muito mesmo. Orar até sentir a presença de Deus. E deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida, neste propósito, em nome de Jesus. A oração revela as grandezas de Deus. Revela os propósitos de Deus. E quando você caminha em oração, tudo vai acontecer na sua vida maravilhosamente em nome de Jesus. Você não precisa temer. Eu fico imaginando Paulo dizendo assim em oração: Senhor, eu estava num propósito errado, eu estava num desejo errado, eu estava num caminho errado, mas agora, Senhor, eu estou cego. O que vai ser de mim agora? Saulo de Tarso na Turquia. O que vai ser de mim agora, Senhor? E de repente, aquela visão de Deus, alguém vai chegar até você, um enviado do Senhor, vai colocar as mãos sobre você, e você vai recuperar a sua vista, e você será tremendamente usado pelo Senhor na obra de Deus. Oração, amado. A segunda coisa que Paulo fez é buscar comunhão com as pessoas. Veja o verso 19. Diz lá: e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Ele permanece com os discípulos. Ou seja, ele busca comunhão com a igreja. Daqui a pouco eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Ele busca comunhão com os discípulos. Ele não se isola. Ele não busca um lugar enclausurado. Após a oração, é envolvimento com as pessoas. Não tem como você ser uma pessoa de oração, mas que não se envolva em comunhão com os irmãos. É impossível. Tem que ter comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. Amém, igreja? Amém? Comunhão com os irmãos. Jesus ia ao monte, orava, buscava o poder de Deus, e ele descia e estava com a multidão. Jesus deixava a multidão, subia novamente, momento de oração, a sós com Deus, as levava consigo Pedro, Tiago e João, os três mais chegados do aconselho apostólico, e depois ele descia e se envolvia novamente com a multidão, ou seja, comunhão com as pessoas. Então você precisa aprender que para iniciar bem, e o início não ser o fim, mas o início ser o começo de uma grande jornada, de um grande ministério, você precisa sentir a presença de Deus, mas você também precisa se deliciar da presença dos irmãos da fé, em nome de Jesus. Que chato seria a igreja aqui, só eu aqui na igreja, muito chato. Que chato seria só você aqui na igreja, muito chato. Mas que legal, que bom, quando todos nós estamos aqui, e quando a igreja então está lotada, é muito mais gostoso ainda em nome de Jesus, amém, igreja? Porque nós estamos em comunhão com os irmãos, as células, os encontros, o pessoal buscando a Deus, louvando o nome do Senhor, né? E teremos um momento maravilhoso no mês que vem aqui, com a banda Filhos do Homem, aqui na igreja, vai ser fenomenal em nome de Jesus. Uma noite de adoração com eles aqui no culto, vai ser tremendo. Porque comunhão com os irmãos em nome de Jesus. Paulo busca isso. Terceiro lugar, amados, na vida do apóstolo Paulo. Terceiro lugar, que aconteceu na vida, os primeiros passos da vida de Paulo, era a sua convicção. Veja comigo aí na Bíblia o verso de número 20. Olha os primeiros passos da vida de um novo convertido. Verso 20, diz assim: logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. No verso 22, a última frase fala assim, olha, demonstrando que Jesus é o Senhor. No verso 28, finalzinho, pregando ousadamente em nome do Senhor. Olha aí, pregando ousadamente em nome do Senhor. Verso 27, parte final, pregava ousadamente em nome de Jesus. Paulo tinha, meu amado, você precisa ter convicção em nome de Jesus. Convicção de quem é Jesus.
Paulo falava ousadamente. Paulo afirmava para as pessoas: Jesus Cristo é o Senhor. Não é César, não são outros reis, outras divindades, mas o único Senhor aqui é Jesus. E ninguém conseguia, amado, roubar a convicção do apóstolo Paulo. Eu vou repetir para você o versículo 20. Diz lá, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Tem muita gente que não tem esse conhecimento, essa convicção de quem é Jesus. Jesus mesmo, certa feita, ele reúne os seus discípulos e diz assim para os seus discípulos: o que as pessoas estão dizendo? O que eles estão falando? Quem é o Filho do Homem? Lembram disso? Aí eles começam a trazer o relatório. Olha, Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um dos profetas. Então o povo está dizendo: é João Batista, é Elias, é algum dos profetas, é uma pessoa importante. Aí Jesus volta para os seus discípulos e faz uma pergunta fundamental: mas vós, quem dizeis que eu sou? Quem eu sou para vocês? É o que Jesus pergunta para os seus discípulos. E Pedro toma a palavra e fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Aí Jesus fala para ele: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu que te revelou isto. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É um texto que muitas vezes ele é mal interpretado. É um texto que é mal interpretado, muito mal interpretado. Mas esse texto quer dizer que Jesus fala sobre a afirmação de Pedro: Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que a igreja é edificada em nome de Jesus. Ela não é edificada no nome de Pedro, Pedro quer dizer pedra, mas na afirmação de Pedro: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? No lugar onde ele disse isso, havia ali vários altares. Nós todo ano vamos naquele lugar conhecer vários altares a vários deuses. E foi naquele lugar que Jesus disse, ali na divisa, naquele lugar da Síria, de Israel, naquele lugar que ele disse: Jesus é o Filho de Deus. E sobre esta afirmação, a igreja do Senhor é fundamentada, alicerçada. E as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, quando seus membros, quando o seu povo tem a firme convicção: Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Olha aí, queridos, os primeiros passos da vida de um convertido: oração, comunhão com as pessoas, convicção. Em quarto lugar, pregação. Pregação. O texto fala no verso 20: e logo pregava nas sinagogas. Que coisa linda, amados, o verso 20, e logo pregava. Que coisa, não é? Você não fica maravilhado disso? 3 dias de convertido, pregando ousadamente nas sinagogas. Olha, Jesus Cristo é Senhor. Não é quem vocês estão dizendo, não. É Jesus, Ele que morreu na cruz, Ele que ressuscitou, Ele que vivo está. Meu amado, o primeiro passo da vida cristã é esse. Você ter essa ousadia em dizer para as pessoas lá fora quem é o Senhor da sua vida, quem é o Cristo da sua vida, quem é o teu Salvador. E Paulo não se cala, porque ele recebe a revelação de Deus, ele recebe a mensagem de Deus, ele precisa proclamar isso a todas as pessoas em nome de Jesus. Amém, igreja? Em quinto lugar, diz aí o versículo de número 22, olha o verso 22, você precisa disso na sua vida. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia, ou seja, fortalecimento constante na vida cristã, amado. O texto sagrado vai dizer no verso 21 que as pessoas estavam atônitas, perplexas, atormentada, verso 21,
dizendo: não é este que exterminava em Jerusalém, que invocava o nome de Jesus, e aqui ele veio para amarrar, para acorrentar e levar aos principais sacerdotes quem adora Jesus? Não é este um impostor? Não é este um traidor? Não é este isso, aquilo? E Paulo mais e mais se fortalecia no Senhor. Meu amado, na carreira cristã sua, se os primeiros passos da vida cristã, se você não se fortalecer no Senhor, você abandona tudo. Você chuta o pau da barraca, como diz aí o ditado. Você chuta o barco, não sei como chutar o barco, né? Você tem que estar dentro da água para chutar o barco, mas você pula do barco, né? Vamos dizer assim, chutar o barco não tem como, né? Você pula do barco, chuta o pau da barraca, você cai fora. Se você não se fortalecer dia após dia, Paulo mais e mais se fortalecia. Amém, igreja? As pessoas falavam em matar Paulo, está aí no texto, eu li com você no começo. Vamos matar este homem, porque ele está pregando que Jesus é Senhor. Paulo foi no meio dos cristãos da época, e os cristãos não deram crédito para Paulo. Quem você pensa que é? Você matava, você vai nos matar também? Eles quiseram ali repudiar Paulo, distanciar Paulo. Mas Paulo mais e mais se fortalecia no Senhor em nome de Jesus. Talvez se fosse um presbiteriano que dizer: não vou mais nessa igreja. Eu me converti, fui lá, todo mundo está dizendo que eu sou traidor. Todo mundo está dizendo que eu estou matando, todo mundo está dizendo isso de mim, e daqui não vou mais nessa igreja, não piso mais lá, abandono o evangelho, não quero saber mais disso. Não, Paulo se fortalecer, irmão, você precisa aprender em nome de Jesus a se fortalecer no Senhor, dia após dia em Cristo Jesus, amém, igreja? Mas há uma sexta coisa, amados, estou só no começo da pregação, fiquem tranquilos, até Medina terminamos, depois todo mundo almoçar na casa do Tarcísio, né? A sexta coisa importante, na vida do apóstolo Paulo, fica a Bíblia aberta, discipulado. Ele não negligenciou o discipulado. Vou te provar na Bíblia agora. Antes de eu provar isso aqui em Atos capítulo 9, vamos ver se os irmãos são craque de Bíblia hoje. Em Mateus 28, verso 19, que Deus disse? Lá em 18, 19, 20. Que silêncio, ninguém lembra? A irmã está indo ali por atacado, né? Jesus mandou: ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Manda pregar o evangelho, manda fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certo? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações. Paulo tinha convertido 3 dias. Você vai ficar impactado. Veja comigo aí, amados, na palavra Atos 9 agora. Verso 25. Antes do 25, deixa eu ler o 19 mais uma vez. Leia o 19 comigo, olha aí. E logo, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Verso 25. Mas os seus, verso 26, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os. O mais importante não é o verso 19, nem o verso 26, o mais importante aqui é o verso 25. Porque o verso 25 fala que Paulo já tinha discípulos, mas os seus discípulos eram os discípulos do apóstolo Paulo. 3 dias convertido, vista restaurada, mais alguns dias em Damasco. Agora ele já tinha discípulos, ele já tinha seguidores, ele já tinha pessoas caminhando com ele, porque ele aprendeu num conselho com os discípulos, ele aprendeu a viver comunhão com os discípulos. Agora ele formou discípulos, e quando ele sai daqui e vai para Jerusalém, ele procura os discípulos de Jerusalém, para mostrar que ele também era um discípulo de Jesus. Quando a Bíblia diz que você tem que fazer discípulos, a Bíblia está ensinando algo que é uma ordem de Deus, não é uma opção, não é se você quiser, não é você tentar, mas é você fazer discípulos. O verso 25 diz: mas os seus discípulos
Ou seja, eu repito para você nesta manhã, Paulo já tinha discípulos. Já tinha pessoas seguindo Paulo. É por isso, amados, que eu creio que Deus na palavra tem uma estratégia maravilhosa de evangelismo. Eu vejo que Paulo usou essa estratégia de Deus, e você pode ler o livro de Atos dos Apóstolos, e você vai ver a estratégia de Paulo. Qual era? Eu vou te dizer. Paulo tinha pouco tempo. Ele tinha muitas cidades para evangelizar. Muitas. Mas Paulo ia em cidades determinadas por Deus, e ele evangelizava e ganhava para Cristo pessoas importantes da cidade. Pessoas de destaque na cidade. E quando aquelas pessoas importantes de destaque na cidade se convertiam, Paulo poderia ir para outra cidade, porque aquelas de destaque, elas chamavam centenas de outras pessoas para o evangelho. Porque elas eram conhecidas, e elas iam dizer, olha, eu tive um encontro com Jesus, minha vida mudou, minha vida transformou, e você também vai ter um encontro com Jesus. E elas começaram a formar discípulos. Irmãos, estão entendendo, sim ou não? Ele convertia pessoas, poder de Deus, destaque na sociedade. E essas pessoas ganhavam outros, talvez os seus patrões, talvez os seus funcionários, talvez os seus colegas de trabalho, de faculdade, de universidade, e de seja lá o que for, mas ele ganhava muitas pessoas. Porque quando alguém se converte, ele não pode ficar sozinho, tem que trazer alguém para o evangelho também. Ele está pregando Jesus Cristo é o Senhor, e Paulo poderia testemunhar como era a sua vida antes de Jesus e depois de Jesus. A vida após Jesus agora, após convertido nesse sentido, agora com Jesus nesse sentido, era maravilhosa. E as pessoas estavam seguindo Paulo. Ele já tinha discípulos. 3 dias após convertido, mais alguns dias em Damasco, talvez uma semana, menos de um mês, Paulo já tinha discípulos. Você está há quantos anos na igreja? Quantos anos convertido? Quantos discípulos você tem? Ou quantos discípulos você quer ter a partir de agora, em nome de Jesus? Porque Jesus diz, ide, fazei discípulos. Ele não diz, ide, tentai, tenta para ver se dá certo. Não, ide e faça. Ele mandou, ele tem autoridade, você vai e você vai ter os seus discípulos, teus seguidores, e juntos seguindo a Cristo em nome de Jesus. Amém, igreja? Primeiros passos da vida de um convertido: oração, comunhão com as pessoas, convicção, pregação, fortalecimento, discipulado. Mas em segundo lugar, amados, nesta manhã, não quero cansá-los, em segundo lugar, nesta manhã, quais são as atitudes corretas dos irmãos da fé para com os novos convertidos? 2 pessoas marcaram a vida de Paulo: Ananias e Barnabé. Olha Ananias, por exemplo, atitudes corretas de irmãos da fé para com os novos convertidos. No versículo 10, Deus chama Ananias e ele fala, eis-me aqui, Senhor. No verso 11, então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te. 2 fatores, 2 atos, 2 ações maravilhosas de Ananias. Primeiro, ele tinha aí, amados, uma prontidão para ouvir a voz de Deus. Deus fala, Ananias, ele fala, eis-me aqui, Senhor. Prontidão para ouvir a voz de Deus. A atitude do já convertido para com o novo convertido. Prontidão para ouvir a voz de Deus. Deus vai te usar para abençoar o novo convertido em nome de Jesus. Deus vai te usar para ser bênção na vida dele em nome de Jesus. Deus vai dizer para você o que fazer, como fazer e na hora que fazer, de fazer. E você, quando tem prontidão, você tem aí esta prontidão para ouvir, tem que ter também disposição para fazer. Porque o versículo fala assim, Deus diz, dispõe-te, verso 11, e vai à rua tal, dispõe-te. Ele tinha prontidão e disposição. Se você tiver prontidão, mas não tiver disposição, não adianta nada. Talvez Deus está falando com você, já falou com você muitas vezes, o que fazer, como fazer, a hora de fazer, o jeito de fazer, mas você ainda não o fez. Então houve prontidão, mas não houve aí disposição para fazer aquilo que o Senhor estava ordenando na sua palavra. E Ananias, como um cristão já de mais tempo, como um grande homem de Deus, um grande instrumento do Senhor, homem poderosamente usado pelo Senhor,
que era também um dos líderes da igreja, ele fala: Senhor, eis-me aqui. O senhor quer que eu vá lá? Aí ele conversa com Deus, mas esse homem, ele tem feito isso. Deus fala: vai lá. Ele vai e chama Paulo: irmão em Cristo, o Senhor me mandou aqui para te restaurar a visão em nome de Jesus. Eu fico imaginando, queridos, que Paulo nunca mais esqueceu de Ananias. Nunca. Foi aquele que abriu os meus olhos. Foi aquele que me batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi aquele que veio aqui enquanto eu orava, que Deus revelou meu coração, porque se dispôs nas mãos de Deus. Olha que coisa linda. Deixa eu fazer aqui um paralelo em ambos os textos. Paulo está orando: Senhor, o Senhor poderia restaurar a minha visão, o Senhor poderia abrir os meus olhos, porque agora que conheci o Evangelho, eu quero pregá-lo a muitas pessoas. O Senhor poderia fazer isso, Deus. Aí Deus toca no coração lá de um servo dele, Ananias, e fala: Ananias, vá até Paulo e restaure a vista de Paulo, a visão de Paulo. Sim, Senhor. Ele vai: Paulo, irmão, o Senhor me mandou aqui para restaurar a sua visão. O que você aprende com isso? Quando você ora, Deus levanta alguém como resposta de Deus à sua oração, em nome de Jesus. E às vezes você não entende isso, você não compreende isso. Você está esperando algo sobrenatural, algo de outro mundo, e não está entendendo que Deus está enviando os seus mensageiros para falar ao seu coração, para ministrar a sua vida. E você está esperando outra coisa. Por exemplo, quando o povo de Israel estava lá no Egito chorando, orando: Senhor, nos liberta, nos tira daqui. Deus não desceu pessoalmente ao Egito. Ele chamou Moisés, por meio de Moisés, ele foi ao Egito. Deus vai através de você na vida daqueles que estão orando, para ser resposta de Deus na vida deles. Mas há uma segunda pessoa que marcou a vida de Paulo, que é Barnabé. Vou adiantar um pouquinho devido ao nosso tempo. Barnabé. Deus chama Barnabé. Este homem tornou uma bênção na vida de Paulo. Verso 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou-o aos apóstolos. Barnabé, tomando consigo, levou-o aos apóstolos. Ou seja, é o ministério de integração. Ninguém está acreditando neste novo convertido, ninguém está acreditando que ele tem uma experiência com Deus, e Barnabé se levanta e fala: espera aí pessoal um pouquinho. Ele vai aos apóstolos, a autoridade da igreja, e fala: olha, eu vim aqui dizer para vocês que Paulo agora é irmão na fé, ele é um dos nossos agora. E isso é discipulado também, querido, é discipular o novo convertido. O novo convertido que já tinha discípulos, mas sendo discipulado por uma autoridade maior. E quando lá em Atos capítulo 13, a primeira viagem missionária, Deus chama e separa para a obra missionária quem? Barnabé e Saulo. Atos 13, versículo 2. Deus separa agora para a obra missionária Barnabé e Saulo. E lá em Atos 13, versículo 46, Paulo é um discípulo que cresceu tanto que ele ficou maior do que Barnabé. E o verso 46 fala Paulo e Barnabé. Não é mais Barnabé e Paulo, agora é Paulo e Barnabé. Agora é Paulo e Barnabé em nome de Jesus. Atos 14, verso 1, em Icônio, Paulo e Barnabé entraram junto na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Ou seja, o discipulado, a integração, é quando você quer que o seu discípulo seja maior do que você. E quando a Bíblia fala aqui, ela coloca o primeiro nome, aquele que mais era de destaque. Barnabé e Paulo, agora Paulo e Barnabé. Aí depois no capítulo 15 de Atos, há uma controvérsia teológica, onde alguns estavam pregando, dizendo que para ser salvo, Atos 15, verso 1, tinha que circuncidar. Aí é uma questão teológica. E Paulo não estava apto para as questões teológicas, mas questões de evangelização. Aí Atos 15, versículo 12, volta à temática Barnabé e Paulo. Que primeiro vamos ouvir Barnabé, tem mais experiência. Depois Paulo. Paulo tinha a temática evangelística, mas Barnabé a temática teológica. Mas ambos trabalhando juntos.
E falar aqui com os apóstolos, olha, não precisa circuncidar para ser salvo, nós somos salvos pela graça de Jesus. Verso 11, capítulo 15, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Ou seja, amados, veja aí, Paulo e Barnabé, Barnabé e Paulo, ambos trabalhando, porque Barnabé foi benção na vida de Paulo, o discipulando um discípulo que já tem discípulos, fazendo o seu discípulo maior do que você. E nas questões que você tem mais conhecimento, você vai estar à frente, mas ele será maior do que você, porque você quer que ele cresça em nome de Jesus. O melhor aluno é aquele que supera e ultrapassa o seu professor, e não aquele que fica abaixo do professor, abaixo dos pés do seu mestre, mas é aquele que é maior do que o seu mestre. E por último lugar, amados, para encerrar a nossa mensagem, quais atitudes corretas de irmãos da fé para com os não convertidos? A atitude de proteção. Voltando em Atos 9, 2 versículos apenas, versos 25 e 30. Nos versos 25, quando quiseram matar Paulo, os discípulos o desceram por um cesto pela muralha. E no versículo de número 30 de Atos 9, diz que pegaram Paulo e o levaram para Cesareia, onde era um porto, ali mar, e dali o levaram para Tarsis, para que ele não fosse morto. Ou seja, proteger os novos convertidos em nome de Jesus. Proteger, proteção. Vamos matar Paulo? Não, ninguém vai matar Paulo não. À noite colocaram no cesto e desceram pela muralha, porque na porta da casa um grupo de pessoas queriam matá-lo. Nós vamos protegê-lo em nome de Jesus. Ele vai para outra cidade, as pessoas querem matá-lo novamente, eles cercam Paulo, protegem Paulo e mandam Paulo para Tarso, para que não fosse morto. Você tem a missão de proteger os novos convertidos, de proteger aqueles que você ganhou para Cristo, dar-lhes proteção, porque o diabo, o mundo mal, quer matá-los, quer destruí-los, e você que tem o conhecimento divino, você precisa protegê-los em nome de Jesus. Quantos discípulos você tem protegido? Quantos recém-convertidos você tem protegido? Quantas pessoas estão debaixo das suas asas, sendo protegidos por você, para que não sejam tragados pelo mundo, para que não sejam mortos? Nós temos essa missão, queridos, em nome de Jesus. Nós vemos hoje, nessa manhã, a atitude correta, os primeiros passos do novo convertido. Em segundo lugar, o papel dos já convertidos para com os recém-convertidos. O começo pode ser o fim, ou o começo pode ser o início de um grande ministério. Depende de quais passos o novo convertido está dando e quais passos que os já convertidos estão dando em relação aos novos convertidos. Que Deus nos abençoe, que esta palavra não seja algo teórico, mas seja algo prático na vida de todos nós, em nome do Senhor e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós entramos na igreja não para ouvir uma mensagem, dizer que legal, ouvimos para receber instrução de Deus, para praticá-la lá fora. E eu ouço profetizar aqui nesta manhã, em nome de Jesus, que os nossos discípulos, das nossas celas, terão muitos discípulos em nome de Jesus. Cada membro de célula vai ter muitos discípulos. Você vai discipular pessoas que discipula dezenas de pessoas em nome de Jesus. Porque aí o trabalho vai crescendo e almas vão sendo ganhas para o Senhor Jesus. Se você teve um encontro com Cristo, não se isole, não se isole. Venha participar de uma de nossas células. Venha participar de um de nossos encontros caseiros, semanais. Venha participar de uma de nossas reuniões. Venha ser um líder de célula. Venha participar das células. Venha ter comunhão com os irmãos na fé. Quem tem comunhão com Deus, tem comunhão com os irmãos. Comunhão com os irmãos, comunhão com Deus, arrebentando as portas do inferno e declarando que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Aí as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém, igreja? Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar, encerrando nosso culto. Aos demais, encerra nas suas salas de aula mesmo, lá na sala, vocês encerram com seus pastores. Vamos orar, curva a sua cabeça, feche seus olhos, faça a sua oração a Deus neste momento.
Agradeça a Deus, fale: obrigado, Senhor, por estar aqui nesta manhã. Obrigado, Senhor, por ter ouvido a tua palavra. Conversa com Deus por uns instantes. Peça a Ele: Senhor, quero fazer discípulos. Diga a Ele: Senhor, quero que meus discípulos tenham discípulos. Que o Senhor disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulo de todas as nações. Queremos ter discípulos, Senhor, de todas as nações, em nome de Jesus. Queremos ser homens e mulheres de oração, para que através da oração tenhamos a revelação do Senhor sobre o que fazer, como ver situações sendo resolvidas em oração, em nome de Jesus. Paulo tinha tudo para abandonar a igreja, para abandonar o evangelho, porque nem os cristãos criam nele, acreditavam nele, quiseram até matá-lo, mas ele se fortalecia no Senhor. Talvez alguém nessa manhã precise se fortalecer mais e mais em Deus, para que Deus te abençoe profundamente, em nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, louvado, engrandecido seja o teu nome, desde agora, ó Deus, para todo sempre. Ó Deus, ensina-nos a viver aquilo que acabamos de ouvir nesta manhã, Pai. Ó Deus, toca em nossos corações. Ó Deus, saibamos nos fortalecer mais e mais. Como Davi, que um dia, cheio de problemas, Jonatas foi até ele e o fortaleceu, e fortaleceu a fé dele no Senhor, Pai. O reanimou. Ó Pai, quantas vezes pessoas estão fracas na fé, quantas vezes estão desanimadas, ó Deus, querem desistir de tudo e de todos. Pai, tira o desânimo, Pai, tira em nome de Jesus. E saibamos que, como diz Paulo, que Tu és o Deus que nos fortalece. Tu posso naquele que me fortalece, diz o apóstolo. Porque o Senhor o fortaleceu em todos os momentos da vida dele. Foi o maior apóstolo que a história já conheceu. Porque ele começou bem, Pai. E ele foi assistido por Ananias, por Barnabé. Ó Pai, que nesta manhã tem aqui Ananias, tem aqui nessa manhã, ó Pai, Barnabé, em nome de Jesus, Pai. Pessoas que vão acolher, pessoas que vão integrar outros ao reino do Senhor, à igreja do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, Pai. Abençoa a tua igreja. Obrigado por mais um culto, obrigado pelos visitantes, obrigado, Senhor, pelo culto que teremos à noite, vai ser fenomenal, Pai, em nome de Jesus, Pai. Ó Espírito Santo, derrama a tua graça sobre nós e nos use, todos nós, como mensageiros do Senhor, convictos que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o teu nome, Pai. Oramos em nome de Jesus. E agora, amados, que a graça do Senhor Jesus Cristo, maravilhoso eterno amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre os amados irmãos, hoje, agora e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Dê um abraço que está ao seu lado quando eu vou à porta. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ótimo domingo, ótimo almoço.